E se os neandertais não tivessem sido extintos? Imagine ligar a TV amanhã e ver um homem diferente dando entrevista. Mais robusto, sobrancelhas grossas, rosto largo. Ele não é humano moderno. Ele é um neandertal. E está falando sobre sua empresa de tecnologia. Parece loucura? Mas os neandertais quase sobreviveram. Eles tinham cérebros maiores que os nossos, faziam arte, enterravam mortos, usavam ferramentas complexas. E se eles não tivessem desaparecido há 40 mil anos? E se estivessem aqui hoje dividindo o planeta com a gente? O mundo seria completamente diferente. Fica até o final. Primeiro, os neandertais não eram burros. Maior mentira da história. Eles tinham cérebros de 1.500 centímetros cúbicos. O nosso tem 1.400. Eram fisicamente mais fortes. Sobreviveram na Europa gelada por centenas de milhares de anos, caçando mamutes, fabricando cola, construindo abrigos, fazendo joias e pintando cavernas. Não eram primitivos. Eram diferentes. Por que sumiram? Mudança climática? Doenças? Guerra com o Homo sapiens? A verdade? Não sabemos. Mas deixaram rastro. Você provavelmente tem DNA neandertal. Se seus ancestrais vieram da Europa ou Ásia, você carrega entre 1% e 4% de genes neandertais. Eles se misturaram com a gente. Agora o cenário louco. E se eles tivessem sobrevivido? Teríamos duas espécies humanas coexistindo. Homo sapiens e Homo neanderthalensis. Duas humanidades inteligentes com suas próprias culturas, línguas e países. Isso nunca aconteceu na história do planeta. E a civilização deles seria bem diferente. Por quê? Cérebros organizados diferente. O lobo occipital deles era maior, área da visão. Eles enxergavam melhor, tinham percepção espacial superior. Mas a área de linguagem era menor. Talvez se comunicassem mais por imagens, gestos e símbolos que palavras. Uma sociedade extremamente visual e artística. E fisicamente, muito mais fortes. Ossos mais densos, músculos robustos, resistência absurda ao frio. Numa luta corpo a corpo, um neandertal destruiria um humano moderno. Cultura voltada para a força física e sobrevivência extrema. Enquanto Homo sapiens dominaram por inovação e comércio, neandertais dominariam por adaptação brutal. A pergunta mais pesada: como seria a relação entre as espécies? A história humana ensina. A gente não é bom com diferenças. Entre Homo sapiens mesmo temos racismo, xenofobia, genocídios. Agora imagina duas espécies dividindo o planeta. Provavelmente haveria guerras gigantescas. Neandertais com seus impérios na Europa, Homo sapiens na África e Ásia. Tratados, fronteiras, guerras mundiais envolvendo duas humanidades. E pior, preconceito estrutural. Uma espécie vista como superior, outra inferior. Escravidão, segregação, genocídios. A história sugere que sim, mas também. Talvez aprendessem a cooperar. Casamentos mistos. Híbridos. Pessoas com genética mista. E com o tempo, as fronteiras borrariam. Em 2026, talvez não existissem mais puros. Todo mundo seria mistura. Tecnologia seria fascinante. Homo sapiens. Bons em inovação, abstração, cooperação em massa. Neandertais, mestres da adaptação prática, ferramentas robustas. Talvez cada espécie desenvolvesse tecnologias diferentes. Neandertais, estruturas extremamente duráveis, pontes milenares, edifícios que resistem terremotos, ferramentas indestrutíveis. Sapiens, internet, inteligência artificial, globalização. Talvez se complementassem, ou competissem ferozmente. Cultura também. Música neandertal, rítmica e visceral. Arte, tridimensional, escultural. Religiões, montanhas, tempestades, gelo. Enquanto Homo sapiens adoram deuses invisíveis, neandertais adorariam a natureza bruta. E se os neandertais fossem dominantes hoje? Mundo provavelmente mais descentralizado. Viviam em grupos menores. Talvez sem impérios gigantes como Roma. Globalização diferente. Menos poluição? Ou pior, tecnologia sem ética também destrói. A verdade, não sabemos. E isso é fascinante. A extinção deles mudou tudo. Ficamos sozinhos como única espécie humana inteligente.
Nunca precisamos negociar com outra humanidade. Nunca aceitamos outra forma de ser humano. Talvez isso nos tornou arrogantes. Convencidos de que somos o centro de tudo, então, respondendo: e se os neandertais não tivessem sido extintos? Mundo radicalmente diferente. Duas humanidades. Guerras ou cooperação. Preconceito ou respeito. Tecnologia avançada ou equilibrada. Mas uma coisa é certa: não estaríamos sozinhos. E isso mudaria tudo sobre o que significa ser humano. E você? Acha que viveríamos em paz ou guerra? Seria melhor ou pior para a humanidade? Comenta aqui embaixo. Qual outro e se histórico você quer? Deixa tuas ideias. Se curtiu, deixa o like, compartilha com quem ama história e evolução. E toda semana trago cenários que vão explodir sua cabeça. Valeu, pessoal. Até a próxima.